Cadu, esse aqui é o Fetiche Literário e hoje a gente vai conversar sobre o incrível Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Suppose you'll never know. As mulheres têm servido há séculos como espelhos, com poderes mágicos e deliciosos de refletir a figura do homem com o dobro do tamanho natural. Sem esse poder, provavelmente a Terra ainda seria pântanos e selvas. Estaríamos ainda rabiscando o contorno de gamos em restos de ossos ovinos e trocando sílex por pele de cordeiro ou qualquer ornamento simples que despertasse o nosso gosto sem sofisticação. Super-homens ou dedos do destino nunca teriam existido. O czar e o Kaiser nunca teriam usado coroa nem a teriam perdido. Seja qual for o seu uso nas sociedades civilizadas, os espelhos são essenciais para todas as ações violentas e heróicas. É por isso que tanto Napoleão quanto Mussolini insistiam tão enfaticamente na inferioridade das mulheres, pois se elas não fossem inferiores, eles deixariam de crescer. Forte essa citação, né? Bom, gente, o livro Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, é um livro que eu já tava querendo ler há muito tempo e eu dei ele de amigo secreto pra Gabi. E nós lemos o livro como buddy reading, ou seja, nós lemos ao mesmo tempo, porque eu dei um pra ela e comprei um pra mim, claro. Esse livro é um compilado de 2 artigos da Virginia Woolf numa universidade britânica, em que ela fala sobre mulheres e literatura. E ela nos conta todo o percurso que ela fez em pensar o que falar, as coisas que ela pensou naqueles dias pra falar, a pesquisa que ela fez e, finalmente, os argumentos maravilhosos dela. Esse livro é conhecido pelo seu caráter extremamente feminista e ele também é bastante marcante na obra da Virginia Woolf. Até onde eu sei, ele também usa um recurso muito comum da Virginia, que é o fluxo de consciência, que ela nos narra 2 dias com fluxo de consciência, o que ela foi pensando, o que a personagem foi pensando, uma coisa a outra, um questionamento que levou ao outro, que levou uma crítica, que levou uma pesquisa e etc. É uma narrativa super interessante, eu gostei. De qualquer forma, a Virginia nos mostra com argumentos sensacionais de que o que uma mulher precisa para viver de literatura é um teto todo seu, uma renda própria e um lugar para poder escrever, que também seria o teto todo seu. E ela fala sobre isso dando exemplos de outras mulheres que escreveram no século XVIII ou XIX, como por exemplo a Jane Austen, as irmãs Brontë, etc. Ela faz uma análise breve de obras como Orgulho e Preconceito e ela mostra por que ela acredita que não tinham grandes autoras femininas antes. E o motivo pelo qual ela diz isso é porque as mulheres simplesmente não tinham o direito de fazer isso. Quando elas sabiam escrever, elas tinham que escrever escondido, como era o caso da Jane Austen, intercalando entre espaços de cuidar da casa e cuidar dos filhos. E quando elas conseguiam escrever, as obras delas eram rebaixadas. E quando, segundo a Virginia, elas eram muito brilhantes, como Shakespeare, elas enlouqueciam e acabavam se matando. Ironicamente, foi o que aconteceu com a Virginia. E nesse livro ela toca em assuntos super importantes, tipo a importância de ter uma história das mulheres, por que os homens escrevem sobre as mulheres, mas as mulheres não escrevem sobre os homens, por que a gente tem tão pouca mulher escrevendo na época, e por que as obras de mulheres são conhecidas por serem românticas e etc., enquanto as dos homens são conhecidas pela razão e pela ciência. Esse livro, apesar de ser um clássico e de uma leitura bem tranquila, tem uma pesquisa de uma autora, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas o sobrenome é Dal Castanhe, que ela fez uma pesquisa com livros publicados até 2006, eu acho, no Brasil. E ela comprova que a maioria dos livros é escrito por homens brancos, heterossexuais e moradores de cidades urbanas, além de serem classe média ou classe média alta. Ou seja, o mundo das publicações ainda é um mundo bastante machista, um mundo bastante racista, um mundo ainda bastante, não vou dizer homofóbico, mas talvez heterossexista e bastante cis.